Opa, estamos de volta aí. Acabei não conseguindo colocar o... Olha o Guga chegando aí no pedaço. Fala, seu Guga, seja bem-vindo. Opa, tudo bem aí contigo? A Bárbara chegando aí também. Boa noite. Pessoal aí entrando. Eu tinha dado uma saidinha para tentar fixar o nome da live, mas acabou não dando certo. Esperar o povo voltar aí aos pouquinhos. Professor Caio chegando, Daniel chegando aí também. Opa. Ô Bárbara, boa noite, saudade de você também, bons tempos aí. Sempre te acompanho aí, quase se formando já, muito legal, hein? Caio tá chegando aí no pedaço. Alice tá chegando aí, boa noite. Olha, boa noite, Jordi, boa noite, moçada. Fala, professor Caio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo também, muito frio por aí ou não? Pô, tá frio demais hoje, cara. E amanhã vai piorar essa história, né? Estão falando até que vai nevar aí em São Paulo. Parece que vai. Olha, aqui já tá nevando. eu vou te falar uma coisa. Esse ano eu não duvido de nada. Pois é, tá tudo esquisito, né, cara? Vai acabar lá, eu vou sair aqui, vai estar meu quintal assim de neve. Eu não vou achar estranho, eu vou falar, ok, beleza. Se não nevar coronavírus, tá valendo, né? Né? Exatamente. Ou então neva, aí você sai os ETs varrendo a neve e você fala, esse ano normal, né? Não, porque tá tudo bem, né? Teve nuvem de gafanhoto algumas vezes, aí teve uma pandemia, Vamos ver. Nossa, a nuvem de gafanhoto parece que faz 1 milênio já, né? Que é tanta notícia que a gente tem, né? E parece que tem umas ainda rolando, né? Que elas não chegaram aqui. Mas não sei não, cara. Já já o negócio vem. Calma que nós estamos em agosto ainda. Isso, exato. E agosto é o mês que tudo acontece, né? Exatamente. Bom, o pessoal está aos pouquinhos entrando aí. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Jordi, eu sou professor de Física e Matemática. Eu sou o dono do canal Didatique. E no canal Didatique a gente tem apresentado aí uma série de lives, né? Falamos aí fizemos aí várias matérias já, incluindo física com o professor André, o professor Calçada falou de química, o professor Rubens falou de Olimpíadas Científicas, a professora Cora falou de redação. Nas 2 últimas semanas, a gente fez 2 lives ligadas ao tema medicina. Falamos aí com a doutora Sumaia, que foi uma ex-aluna minha, que hoje é cirurgiã geral pela Universidade de São Paulo. E semana passada foi um papo muito legal com a Flávia Janela, que ela fez primeiro nutrição e depois resolveu fazer a medicina como segunda carreira, tá? Olha. Aliás, se você está interessado nesse tema, se prepare aí, porque várias lives vão surgir aí ligadas a esse tema aí, como medicina como segunda carreira ou medicina depois dos 30 anos, etc e tal. Então, para quem ainda não segue o meu canal, vou pedir para vocês seguirem aí o Didatique, @Didatique. Se você conhece alguém aí que está interessado nesse tema, como estudar biologia, que é o tema de hoje, tem um aviãozinho aí embaixo, vou pedir para você clicar, avisar as pessoas que vai ser um bate-papo muito legal. Bom, estamos aqui então com o professor Caio Francisco. Isso, para os íntimos, Caio Francisco. Para os íntimos. E você sabe que Francisco é o nome do meu filho, né? Pois é. Né? Francisco é um nome bonito. É que nome duplo geralmente serve para tomar bronca, né? Essa é a questão. Caio é um nome bonito. Francisco é um nome bonito. Caio Francisco Caio não. Francisco. Não deu liga, não deu match. Não, Caio Francisco é um nome bom para chamar atenção, né? A mãe chama atenção. Só. Quando você faz uma coisa errada, Caio Francisco, venha já para cá, né? Assim. Não, acho que ninguém sabe, ninguém não, mas assim, raras são as pessoas que sabem dessa minha alcunha, porque não uso. Ó, o William chegando aí, ó. Olha o Mamédio aí, ó. O Andrezão aí também. O Guinha estava aí. Pessoal em peso. Isso, as pessoas entrando. Bom,
Queria dar as boas-vindas a você, Caio, agradecer aí a sua presença hoje. Valeu, E Dodi. quem não te conhece, eu queria pedir para inicialmente você se apresentar, falar um pouquinho de você aí. Então tá bom. Moçada, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Caio, para alguns Caio Gadel, para outros Caio Francisco, enfim. Sou professor de biologia, sou biólogo de formação e desde a época da faculdade comecei a dar aula e estou até hoje nessa profissão. Sou um amante de serpentes, mas por hora, e talvez para a vida inteira, serei professor. E nessa trajetória toda de já quase 20 anos aí, quase todo esse tempo dedicado a curso pré-vestibular mesmo, né? Ao cursinho. Comecei no colégio, comecei em alguns lugares também como plantão, mas depois me especializei na vida vestibulanda. Legal. E fiquei um tempão no Etapa, muita gente me conhece de lá, como professor, depois como coordenador, alguns anos, de biologia. E Inclusive, mais nós recentemente... nos conhecemos, né? Aliás, foi o grande momento da minha passagem por lá, foi ter conhecido você. E Nossa, algumas... cara, agora você forçou um pouquinho, hein? Nem eu acreditei nisso que eu falei. Nem Mas você, né? tenho Eu muito também não. carinho, tenho muito carinho por muita gente de lá. Alguns aqui, inclusive, acompanhando. Sim. E aí, recentemente, mudei para o Poliedro e estou, desde então, lá. Particularmente, grande parte da minha carga horária com os vestibulandos da turma Medicina e do extensivo Noite também. Muito bacana. Bom, Caio, um assunto, né, que em particular eu e o Caio a gente fala bastante, né? Nem sempre concordamos, né? Mas falamos futebol, né, Caio? Não que eu goste muito, mas... Mas assim, eu sou São Paulino, para quem não sabe, o Caio é palmeirense. Então, vou começar essa nossa live aqui, relembrando aí o velho e bom Avalone da mesa redonda. No pique. No pique. Da nossa live de hoje é como estudar biologia, né, Caio? Então, sem mais delongas, eu já vou começar direto com essa pergunta. Vamos lá. Caio, como estudar biologia? Antes de você responder, biologia é uma matéria de decoreba ou é uma matéria de raciocínio? Vamos lá. Gente, primeira coisa, assim, biologia é legal demais. Biologia é legal demais. E tem, na verdade, acho que de tudo isso, porque a biologia são, na verdade, várias ciências dentro de uma ciência só, né? E acho que grande parte do que eu vou te falar se refere a estudar biologia para o vestibular, que é a minha formação. Claro que dependendo do colégio que você faz, de repente tem algum estudante do médio aqui nos ouvindo, não sei exatamente o tipo de... não sei o tipo de prova que aquele colégio particularmente ou aquele curso online dele exige, mas então fico à vontade por experiência de trabalho para falar de estudo pré-vestibular, né? Existe uma decoreba, principalmente no sentido de zoologia e botânica, que são partes muito descritivas da biologia. Não dá para você chamar de trequinho da aranha ou falar que é um dentinho da aranha. O nome daquilo é quelícera. Né? E você tem que saber que chama quelícera, porque o nome cai. Falar, é aquele caninho da planta. Não, porra, aquilo é um xilema. E isso, existe um quê de fisiologia para você entender o processo, mas assim, é nomenclatura. E nomenclatura tem uma parte de decoreba. E isso é muito apoiado, isso é sustentado pela abordagem que muitos vestibulares fazem ainda hoje. Então, seria ótimo, aliás, seria mais fácil para todo mundo, inclusive para mim como professor, dar uma aula de zoologia sem falar nome difícil nenhum. A minha aula ia ficar mais leve, os alunos iam gostar mais. Agora, se você chega na FUVEST, você tem que saber a definição do que é um animal triblástico, se você tem que saber que a planária excreta por célula-flama, e às vezes é saber por saber, porque nem para biólogo isso é realmente importante, né? Mas para quem estuda, Então, existe essa decoreba. Muitos vestibulares ainda cobram zoologia e botânica na forma de uma tabela, ou de citologia, você saber que tal organela faz aquela função. Não é a mitocôndria. Por quê? Porque não é. A mitocôndria faz outra coisa. Mas a biologia, ela também tem uma parte de raciocínio. Por exemplo, da parte da genética. Era a minha parte preferida quando eu era aluno, hein? Porque você é bom em conta, né? Essa é a questão, né? Não que você não fosse bom nas outras partes de bio, mas a genética, muitas vezes, tem uma calculeira por trás de multiplicação de fração, de soma de fração. Probabilidade. Muita probabilidade,
E aí, nessa parte da genética, acho que tem um lance de você sistematizar, por exemplo, um cruzamento, sistematizar, de repente, uma tabela que você vai construir, para quem gosta de construir a tabela, e aí fica menos decoreba. Mas não tem jeito, Jordi, para muitas partes da bio, principalmente da zoologia, que é a minha parte de predileção, infelizmente, porque eu odeio dar biologia assim. É um sacrifício que a gente faz com os bichos, com as plantas, resumi-los a uma tabela. Mas para o vestibular, às vezes, é isso. É decorar que tal sistema circulatório de um bicho é de um jeito, do outro é de outro. Então, tem nomenclatura mesmo. Eu vou te falar, o que você falou da biologia, eu acho que também se aplica a outras matérias, umas mais, outras menos, né? Uhum. Porque a gente vê pessoas querendo meio que dourar o estudo, que o estudo tem que ser sempre divertido, lúdico, e, não é assim que funciona. A nossa vida não é assim, né? A gente tem que ter resiliência, né, para aguentar essas coisas chatas, essa parte aí que não é tão legal, porque eu acredito que toda carreira tem a parte legal e a parte não legal, né? Concordo plenamente. Eu falei em muitas lives aqui, essa questão de, eu não gosto dessa matéria, eu acho uma falta de maturidade da pessoa. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa que está prestando um vestibular aí para medicina, não é tudo que ela vai ver na faculdade que ela vai achar legal e gostar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas para ela atingir aquele objetivo, ela tem que, né, ter a resiliência para... Tem pedra para quebrar no meio do caminho, né? Levar da melhor maneira possível essa parte aí que não é tão legal, né? É isso. E o que muitas vezes, os vestibulandos, eles também ganham muitas vezes experiência em vestibular, né? Você sabe também muito bem, mas é gritante a diferença, às vezes, do comportamento, da forma de pensar, por exemplo, de um cara que está no primeiro ano de cursinho, que vem meio desnorteado no ensino médio, para um cara que já entendeu como que o pito toca, como diria a minha avó, né? Assim, quais são as regras do jogo. Sim, sim. Porque tem um monte de coisa que tem que saber por saber. Não é legal, não é. Mas torce para ser fácil e cair na prova, porque vira um ponto do mesmo jeito, né? Sim. Eu falo muito para os alunos isso, assim, entre uma matéria muito legal, que a gente ficaria horas falando, e uma matéria que você acerta na prova, escolha a que você acerta na prova. Se você vai usar depois, se você gosta dela, se você já ouviu, não importa. Matéria boa para o vestibular é aquela matéria que se converte em ponto, né? Que no meio do caminho vai ter um monte de espinho, porra, com certeza vai ter. Muito focado, né? Muito focado. Complementando o que você falou, né? Que você citou aí a diferença do pessoal aí que está, digamos assim, chegando nesse mundo agora, né? Primeiro ano de cursinho e tal. Os desbravadores, né? Não escutei. Eu falei, os desbravadores do cursinho, assim, os bandeirantes. Assim, né? Até o cara decorar seu nome, até decorar o nome já é novembro, que é tanto professor, cara. Exatamente. E aí aquele pessoal que já está há alguns anos, principalmente medicina, que é uma luta muito dura, né? Eu queria complementar, falando aí também as pessoas que eu tenho visto cada vez mais, que já fizeram uma primeira graduação em alguma área, às vezes biologia, ou enfermagem, ou biomedicina, ou... Biologia, odonto. Nada, né? E, de repente, a sementinha da medicina floresce e o cara resolve prestar mais tarde, né? Esse tipo de aluno também tem que ter uma abordagem diferente, né? Com certeza. Porque já tem a maturidade da primeira formação, ele, né, muitas vezes acaba não se encaixando com a média do público que tem a idade mais jovem, né? E isso... De alunos nessa faixa, Caio? Bastante. E acho que tem sido cada vez mais comum, por exemplo, em turmas de semi, ou no extensivo noite, muitas vezes são pessoas que estão ali para uma segunda, terceira formação. E aí, muitas vezes, elas pleiteiam medicina. É que muita gente desiste da medicina, num primeiro momento, pela dificuldade toda que sabemos qual que é, né? E não é um desistir por desistir de abdicar de um sonho, é que às vezes tem outra carreira que também satisfaz a pessoa e tudo bem, né? Claro. Tudo bem. Mas, enfim, aí depois a sementinha germina, como você falou, e o cara depois mais velho vai fazer. Num primeiro momento, Jordi, eu acho que essas pessoas que já têm uma formação, principalmente na área médica, na área biológica, eles dão uma rateada de falar, putz, mas o que eu aprendi na faculdade é tão maior do que isso que você está falando, porque não adianta, no cursinho a gente tem que dar ou na escola, a gente tem que conseguir filtrar para passar para o aluno aquilo que interessa, né? E
está lidando. Isso. E dentro do que é pertinente, a gente extrapola, fala uma coisa legal, conta um caso clínico para deixar a aula mais azulejada, mas não dá para ir além, porque não é hora, né? E não é nem que os alunos não têm condição de entender, é que se você ocupar a cabeça deles com muita coisa que agora não vai ser cobrado, é um gasto energético em vão, né? Aí perde o foco, né, Caio? Totalmente perde o foco. E eu acho que essas pessoas que já fizeram faculdade, e aí já são mais experientes, já têm uma vida mais de background, assim, elas conseguem ter essa noção um pouco melhor, de filtrar. Falar, bom, isso que ele está falando, acho que é só um exemplo. Mas o que é mais importante realmente está na lousa. Então, acho que fica mais fácil esse diálogo, sabe? Num primeiro momento eles desorientam, mas depois o prumo deles acho que é mais certeiro. Você sabe que o que você falou, vou usar meus parcos conhecimentos de biologia agora, hein? Olha lá que eu te corrijo ao vivo, hein, meu? Pode corrigir. Tá. O que você acabou de falar me dá uma sensação assim, esse pessoal que já teve uma primeira graduação, eu acho que tem mais circuitos, mais mielina já. Acertei, vai, mielina. Foi muito bem. Não propriamente que ela seja induzida pelo aprendizado, mas que está lá e ajuda, com certeza. Né? Essa questão assim de sei lá, como já viu mais coisas, parece que a gente tem mais circuitos já formados e você acaba achando o caminho mais curto. Eu tenho essa impressão, esse pessoal mais velho. Embora muitas vezes eles não tenham confiança disso. Sim. Mas é uma coisa que às vezes quando a gente é um pouco mais novo, menos experiente, dá uma voltona, né? Muito. E você, com experiência, se fala, não, mas é aqui que tem que fazer. Né? O que eu acho, Jordi, é que assim, os alunos mais novos, principalmente os que estão chegando agora no mundo do cursinho, do vestibular, é tudo muito diferente em relação à maioria dos colégios, né? Porque os professores são muitos, a sequência de matéria é diferente, a velocidade de aula é totalmente diferente. E a verdade é que assim, a maioria dos alunos eles não sabem o que eles têm que saber, no sentido de que eles não conseguem perceber naquilo que você fala em aula, o que você mostra no slide, o que é o cerne, assim, o que é importante de tudo aquilo. Porque se a gente fosse falar só o que é importante, o nosso curso vai falar, o que vai cair? É a pergunta deles, né, professor? O que vai cair na FUVEST? Eu ainda brinco, eu falo, cara, se eu soubesse, eu te venderia essa informação, porque dá, eu ia dar. E cobraria caro, vai? Né? Ou não? Existem coisas que normalmente caem. É que esse normalmente é um leque que demora 1 ano de cursinho para ser trabalhado, mas ainda assim tem coisa mais importante, menos importante, né? Eu acho que eles não conseguem perceber. Então, o que eu vejo muito é assim, eu falo o nome de um bicho em sala de aula. E, Jordi, é só um exemplo. Aí, depois fala, professor, como que chama aquele bicho que você falou que eu não anotei? Fala, sim, porque não é para você anotar. Porque se fosse para você anotar, eu teria colocado na lousa, pô. Eu teria colocado no slide. Então, até eles entenderem como o jogo joga, ixi, cara, demora mesmo. E às vezes demora 1 ano. Você falou muito o salto bem, que a galera dá de um ano para o outro é tremendo, né? Assim, o cara tá colocando o holofote na coisa que não tem que colocar, né? Exato. Coisa essencial passa na frente dele, assim, ele deixa... É isso mesmo. Mas isso aí, Caio, é parte do processo, né? Uns demoram mais, uns demoram isso faz parte do aprendizado, né? Sim. Eu acho. Saber assistir aula, saber estudar, isso não é trivial, Jordi. Isso não é trivial, né? E isso é uma coisa que a experiência tende a ajudar bastante, né? Com certeza. Você vai usar até uma metáfora de novo com o futebol, né? Quando você é mais novo, você passa o campo inteiro. É isso. É isso. Você sabe aonde que você vai... Você antecipa a jogada, faz a bola correr, né? Sai sequinho em campo. Ó, a Caroline aqui... Ô, Caroline, faz tempo que a gente não... Não, a Carol é uma lenda. A Carol, eu acompanho ela no Instagram, uma doutora de mão cheia. Sim. Né? É que ela tá falando aqui, é verdade, ó. A boa e... Peraí, velha psicopedagogia. Velha prevenção psicopedagógica, exatamente, faz você selecionar o que importa. É exatamente. Isso. Né? A Carol veio, aqui, Carol. A Carol veio lá pro Etapa já com uma formação tremenda, né? De farmácia, se não me engano, farmácia e bioquímica, né? E aí virou uma médica que deve dar show nos outros, né? Com certeza, muito legal. Caio, deixa eu falar um pouquinho, você está falando de vestibular, né? Deixa. Na sua experiência, que parte assim que você percebe que os alunos têm mais dificuldade na biologia? Putz, difícil, né? Porque acho que oscila muito, mas na média,
E aí eu acho que é uma mistura de dificuldade com ódio. Porque quando você cria uma raiva de alguma coisa, nem se aquilo for fácil, você fala, eu não quero, né? Você já tem um anteparo ali que você não vence de jeito nenhum. É o que as novas gerações chamam de ranço. O famoso ranço, exato. O IRC. Falei, peguei IRC. Não consigo, porque me dá IRC. Eu acho que é botânica, Jordi. É, né? É. Tem um leve trocadilho com esse nome botânica que eu não vou citar aqui nesse horário não podemos falar, né? Nesse horário ainda não, né? Mas é uma letrinha S que entra em alguma parte da botânica. Alguma parte, depois do O, na verdade. Exatamente. A Débora também, que foi nossa aluna. E, na verdade, isso também é uma injustiça, que nem eu estava falando da zoologia, né? A botânica que o ensino médio muitas vezes cobra, e pelo menos a abordagem que o vestibular faz de botânica, é uma coisa muito chata, cara. É muito chato. E a gente não costuma, a maioria das pessoas, não costuma ter um afeto por planta. Tudo bem, talvez você tenha uma samambaia na tua casa, mas isso não faz você gostar demais de uma samambaia. Talvez você goste mais de um cachorro, simplesmente porque ele é do mesmo reino que você. É proximidade evolutiva. Por que eu falo isso? Porque a zoologia é tão chata em termos de detalhe quanto a botânica. Só que a zoologia trata de bichinho, cara. Aí quando você sente que a aula... Em geral é mais fofinho que plantinha, né? Pois é. Quando você sente que a aula tá ficando muito esquisita porque você tá falando de cobra, tá com panda no meio, meu. Puta, que aí a galera se derrete. Não tem erro. Um filhote de labrador. Como não gostar, né? E aí tem a parte da fisiologia, mas eu acho que a botânica. A botânica é o que é uma injustiça. Aliás, bons professores de botânica, eles são muito mais esplendorosos, porque normalmente a galera vem com uma rejeição muito grande. Você sabe, eu vou falar uma experiência pessoal, Caio. Biologia, que nem eu falei para você no comecinho, né? Acho que até pela minha formação de exatas, quer dizer, na época eu estava no colégio, mas já estava virado para as exatas. Eu gostava muito de genética, né? E botânica realmente para mim era a pior matéria. Mas olha só, depois de um tempo, que nem eu tenho, na minha casa eu tenho um jardim aqui. Olá. E aí quando eu comecei a cultivar a horta, plantar coisas, a botânica começou a ser legal para mim, você acredita? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, que legal o formato dessa folha, né? A forma da raiz, assim, começou a fazer sentido para mim as coisas, né? Eu acho que pode ser um dos motivos aí. Com certeza. Em São Paulo, pelo menos, que muita gente mora em apartamento, prédio, tudo cinza, né? Não tem muito contato, mas para mim isso mudou demais minha relação com a botânica. Mas eu mesmo, cara, eu como biólogo, no ensino médio eu não gostava de botânica. Como biólogo, mas na faculdade aí você vê uma coisa e fala, cara, botânica é muito legal, muito legal. E a gente não tem para planta, de verdade, né, falando de novo, o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma empatia que a gente tem com bicho. Por exemplo, tudo bem, né, se você encontrar alguém na rua que vai lá e puxa pelo de um cachorro, puxa o pelo e sai correndo, você fica puto, fala, por que você fez isso? Mas tudo bem você passar e puxar uma folha de uma árvore, não é? Pegar um manjericãozinho, puxar e... ou pegar uma flor, aí você cheira a flor e joga fora. Ou você pega e esbarra numa planta. Toda hora o galho dela fica batendo. Você não esbarra num bicho toda hora, né? Então, a gente tem essa dificuldade, cara. Tem gente que nem acredita que planta é ser vivo. É verdade. Porque o negócio fica lá, não te enche o saco, não late, não pica, né? Não finge de morto, não faz gracinha, não é fofinho. Nada, não pega bola. Né? Mas é isso. Você daria porque assim, a gente já falou, né? Pô, o cara vai fazer a prova, ele tem que se virar com esse assunto, né? Sim. Você acha que, por exemplo, isso que eu falei de tentar ver uma coisa mais prática, plantar nem que seja em vasinho, para quem mora em apartamento, para tentar fazer um vínculo com a botânica melhor, você acha que isso pode ser uma coisa que ajude? Para o vestibular, suavemente, Jordi. Perdeu o ganso, assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo menos para dar aquela destravada, né? E tem algumas boas partes da botânica do vestibular que são cotidianas nesse sentido. Se você consegue explicar fenômenos fisiológicos de transpiração da planta, de absorção de água pela raiz, falando de um vaso que alguém esqueceu quando foi viajar, de você regar demais o vaso e você matar a planta afogada.
E isso, assim, é pertinente porque cai nas provas. Então, eu acho que fala, porra, é verdade, cara. Eu fiz isso, minha planta morreu. Ou, não, eu fiz aquilo, ela, porra, revigorou. Mas é uma parte pequena da botânica, infelizmente. A da botânica do vestibular, né? Tava tentando achar uma salvação aí, mas... Não, eu acho que tem. Mas, na verdade, é uma respiração com a ajuda de aparelhos, por tempo breve. É a melhora que precede a morte, né? Ô, cara, deixa eu te perguntar, falar um pouquinho agora sobre os grandes vestibulares aí, né? Se você puder falar um pouquinho aí das provas aqui de... Olha lá, a Vânia tá falando, vai que o Vazinho passa algum conhecimento por osmose. Eu falei mais de quebrar o, sei lá, tentar achar uma... para quebrar o ranço, né? Se bem que eu quando acho que sim, para descobrir que pode ser legal, né? Que pode ser achar que é legal até. Caio, queria que você falasse um pouquinho das provas, começando, pela prova que é a maior prova que a gente tem hoje em dia no Brasil, que é o Enem. Como que é a biologia no Enem, né? Lembrando, para quem não sabe, que a biologia está dentro aí das ciências da natureza, né? Junto com a física e com a química, no segundo dia. O Enem, quando ele começou, Jordi, a gente até brincava na biologia que era uma prova nível Detran, né? Porque, assim, a impressão que dava é que se você nunca tivesse entrado em sala de aula, mas se você soubesse ler o texto, a resposta era imediata. Não era nada conceitual a prova. Sem entrar no mérito se ela era adequada ou não para o propósito que ela se prestava, mas ela era tecnicamente uma prova rasa. E talvez tenha o seu mérito também. Eu acho que todas as matérias, aquele modelo antigo do Enem, né? Isso. E aí, cara, de uns 5, 6 anos para cá, a prova do Enem de Biologia, na minha opinião, melhorou bastante, melhorou demais. E ela começou a se aproximar, por exemplo, da FUVEST. Eu acho que eles começaram a traçar um caminho comum, sabe? De se encontrarem num ponto futuro que agora começa a ficar assim, muito, muito equivalente. De Biologia, tá? Ainda sinto que o Enem cobra muito menos a parte técnica, de conceito, de definição pura e simples, do que a FUVEST, por exemplo. Mas é uma prova que o aluno também não consegue fazer só com uma boa leitura. Ele tem que ter conhecimento prévio, ele tem que saber a matéria, ele tem que ter entendido alguns processos para conseguir aplicar no exemplo que o Enem dá. Mas é uma prova, acho que, mais suave da biologia. Pelo menos em termos de conceito. FUVEST Light, sim. É uma FUVEST Light, isso. Tá. Um pouco mais light, com algumas questões até bem legais, mas em termos de definição, de detalhe, uma prova bem mais suave, que na verdade, Jordi, talvez eu esteja advogando contra mim mesmo, mas que é o que eu acredito que tem que ser uma prova pro geral. Sim. Porque se você vai depois fazer uma prova específica para a área de biológicas, tudo bem, aí você tem que saber um pouco mais. Mas, de verdade, com a sua formação, por exemplo, né? É realmente ensino básico, é realmente conhecimento geral, você saber que anelídeo tem tiflósole ou tiflossole para aumentar a absorção de nutrientes, meu? Olha, eu Aonde vivi que bem isso é até hoje conhecimento sem geral? isso, cara. Hã? Eu vivi bem até hoje sem saber isso. Eu não uso isso. Eu acho que um cara que trabalha com anelídeo não precisa desse nome. Por que um estudante que vai fazer engenharia, que vai fazer farmácia, que vai fazer direito, que vai fazer medicina, tem que saber isso? Então, o Enem, eu acho que ele começou dando uma guinada muito para o outro lado e agora ele está acertando o prumo de cobrar o que é essencial. Cara. Eu concordo com o que você falou. Na minha cabeça, o modelo ideal do Enem seria esse modelo que conseguisse abranger todas as carreiras, assim, uma coisa ampla e básica. E aí, claro, você pega aí para uma maior exigência, né? Você faria, sei lá, uma outra prova. Um complemento escrito, focado especificamente. Eu penso com você também. Eu também vejo, por exemplo, a prova de física e matemática, umas coisas assim que eu... Pra quê, né? Pra quê? Pra que isso? E de vez em quando, vê se você tem essa sensação com as matérias, né, do seu expertise. Que os examinadores, eles colocam umas coisas ali para falar, nossa, olha como o nosso vestibular é ótimo. Só que é tão fora do escopo, assim, do aluno de ensino médio, é tão além do que precisa, que você fala, meu, puta questão horrível, cara. E às vezes o aluno encana com aquilo. Seleciona. Né? Nada. E não discrimina nada, né, Jordi? Assim,
qual é o mérito daquela questão, né? Para que ela está lá? Qual é a finalidade seletiva dela? Fica conhecido como o cara que perguntou Exato. o pingo lá do negócio lá. Não, e tem um monte de questão que é assim, né? Às vezes o aluno pergunta uma coisa e fala, você está falando daquela questão, né? Da Unicamp de 1400 que caiu. Aí o cara fala, porque só lá perguntaram aquilo. Né? É só lá que apareceu só aquilo. Lá, né? E o negócio vem, né? Ele é passado de geração em geração como se fosse a nata do conhecimento. E, ó, mas eu acho que o Enem, ele é na medida, cada vez mais ele é uma boa prova. Boa prova. O que você falou de biologia, eu tenho percebido também, não só nas minhas matérias, mas em outras matérias, outras lives aí que a gente fez, foi um comentário meio recorrente, essa, entre aspas, né, fulvestização do Enem, né? Do Enem, Não que seja igual a FUVEST, mas sim. Percebe-se que está meio que um rumo, que nem você falou, né? Que em algum ponto eles estão migrando para uma coisa comum, né? Exatamente. E falando nela, e a FUVEST? Cara, a FUVEST, eu não sei, eu tenho um carinho muito especial pela FUVEST, né? Somos dois. Desde que eu era aluno, na verdade. Eu acabei fazendo USP também, então gosto mais ainda de pensar na FUVEST. E acho um bom vestibular, Jordi. Acho um bom vestibular, no sentido de que, claro, todo vestibular, em algum momento, ou em algum ano, tem uma questão que você fala, uma questão que é meio bicuda, né? Que você não sabe direito o que o examinador quis perguntar, e aí também nem todo vestibular libera a resposta esperada. Porque aí você fala, pô, para que lado eu atiro, né? Mas a FUVEST, eu acho que na linha média, ela é uma prova que não tem problema, ela pergunta o que tem que ser perguntado de forma direta, de forma clara, pede justificativa quando tem uma justificativa importante por trás. Se também não tem para justificar, ela só pede para você citar e pronto. É uma prova que na biologia consegue cobrir muito bem as diferentes áreas, porque às vezes você vê uma prova lá, sei lá, de 10 questões. Dessas 10 questões, 6 cobram citologia. Só, porra, realmente... Tem outras partes também. Né? Exato. A FUVEST, eu acho que ela consegue dar um tempero legal, tanto em termos de detalhe que ela exige, como de abrangência de matéria. Eu sou fãzaço do vestibular da FUVEST, cara. Caio, você sabe que o professor Calçada, que até trabalha contigo, né? Grande Calçada. Grande Cal. Fez a live comigo aqui falando de química, né? Uhum. E eu concordei muito com ele. Ele falou uma coisa muito interessante da FUVEST, né? A FUVEST, assim, você pega uma questão, tira a grife FUVEST, coloca lá, sem grife. Uhum. O pessoal faz. Uhum. Botou FUVEST, ai meu Deus do céu. É isso. Né? É isso. E assim, eu imagino que para a biologia deva ser isso. Para a física, a prova é uma prova básica. Uhum. Só que é o básico com tempero bem feito. É isso. É o arroz e feijão bem feito, básico, né? É isso, cara. De um jeito muito, assim, né? Interessante. Não é aquele básico direto, assim, que vai na cara, né? Uhum. Mas se você analisar os conteúdos, as questões, depois que você vê, fala, pô, é o conhecimento básico que ele pediu. Ele não pediu piquinha. Nota de rodapé, né? Não, é uma prova muito franca nesse sentido, eu acho, né? Não, e é uma prova justa, né? Porque a impressão que dá é isso, ela cobra o que tem que ser cobrado. Tem algumas provas, a gente fez várias correções juntos, né? E o que acontecia muito com a gente, assim, em algumas outras provas que não a FUVEST, era de repente ter um gráfico lá. Você fala, mas que gráfico é esse? Aí a gente tinha que achar o livro da onde o cara tirou o gráfico para ver o texto, assim, que dado que ele tem, mas assim, totalmente fora. Sabe? É totalmente fora. A FUVEST não tem essa, é um arroz e feijão bem feitinho, né? Que é o que você falou. Exatamente. Adoro, cara, adoro. Eu também. Uma farinhazinha, ó. Uma pimentinha, Aí eu acho que ela é na medida mesmo. Eu também. E a Unicamp, Caio? A Unicamp é uma boa prova, né? Eu acho. Até conceitualmente, acho que ela é um pouco mais difícil que a FUVEST, na média. Tá. Algumas questões da Unicamp recentes de biologia, tá? Sempre pela biologia eu me pauto, né? Que é a única que eu sei analisar, as outras eu não sei. A Unicamp deu umas escorregadinhas, assim, conceituais, de coisa que não precisava, que podia colocar o aluno em xeque, porque quando ele desliza no conceito e só o professor percebe, tá tudo bem, né? Embora ele tenha a obrigação de fazer uma prova bem feita.
Se o aluno desliza no conceito, ele tira ponto. Se ele desliza, como é que faz? Né? Mas algumas questões que eu achei que davam uma rateada. Assim, que um aluno um pouco mais preparado, ele fala, porra, não é bem isso, né? E ele acaba marcando uma alternativa diferente, porque ele fala, mas o conceito que eu tinha não era esse, sabe? Cria-se um problema que não era para existir. Mas é uma prova boa, cara, conceitualmente, e acho que mais difícil, na minha opinião. A prova de segunda fase da Unicamp de biologia é mais difícil, na minha opinião, do que a da FUVEST. Não sei se ela é melhor, mas eu acho ela mais difícil. Você falou uma coisa que eu queria falar um pouquinho mais a respeito. Essa questão do aluno que se prepara melhor. Uhum. Claro que é sempre bom você estar mais bem preparado. Uhum. Mas também acontece o que você falou, né? Às vezes, se o cara tá até um certo nível, passa uma coisa batida, ele acerta a questão e tal. Uhum. Quando você está muito, assim, muito bem preparado, que nem nós, professores, a gente tem um olho clínico, então fica naquela, né? E assim, a gente não tem tanto problema, porque a gente vai fazer uma correção, a gente pode discutir, né, tal. Mas o cara que está no meio de um concurso, não é uma coisa legal para ele isso. Exato. E esse ponto, assim, Jordi, que você tocou, ele é fundamental, pelo seguinte, e a gente tem uma coisa que os alunos não têm ainda bem, que é acompanhar vestibular há 15, 20, 25 anos. Então, sim, quando aparece uma pergunta, você nem precisa ver o gabarito oficial, você fala, cara, o que ele vai cobrar é aquilo. Por quê? Porque historicamente é o que é cobrado. De tempos em tempos, as questões elas reaparecem, né? Com uma nova cor, com uma nova página, mas fala, porra, de novo o conceito de eutrofização. De novo. De novo a história do ácido úrico ser bom para a terra. É periódico o negócio. O aluno não tem esse histórico, né? De análise. Ele não tem esses dados para ele falar, puta, de novo, de novo, de novo. A gente tem, então raramente a gente se pega procurando pelo em ovo. Porque mesmo que a questão seja torta, não seja clara, você fala, cara, ele está querendo saber do HIV, de novo, porque é sempre isso que pergunta do HIV. Né? Sim, sim. E a minha maior briga com os alunos, principalmente os veteranos, é assim, cuidado, porque, principalmente quando entra na parte de fisiologia humana, você falar de corpo humano para quem vai ser médico ou médica, é um prato cheio. Mas eles sempre querem avançar o sinal, sempre. Então, o cara ele não lê a apostila do cursinho. Ele vai pegar o livro de fisiologia que o pai dele, que é médico, tem. Então, ele começa a estudar coisas muito mais profundas e aí ele perde aquela claridade do raciocínio, aquela simplicidade de raciocínio. Fala, Caio, mas não é verdade assim que a pressão arterial se controla? Não é. Mas para o vestibular então, por favor, se adestre. Porque é um adestramento, né, Jodi? Sim, assim, sim. Se adestre a responder isso. Porque para o ensino médio é assim. Se tem outro hormônio, se eu estou mentindo para você, o ano que vem na faculdade você descobre. Por enquanto, você tem que dar a resposta assertiva, cara. E esse limite é muito difícil. Porque, infelizmente, às vezes, quem sabe mais erra. Quem sabe demais erra. Porque eles perdem a clareza de raciocínio. Eu, nessa hora, eu falo para os meus alunos aquele velho e bom ditado. Gente, quem procura, acha. É isso. Então, não procura, né? Você vai ficar procurando picuinha, meu, e não é isso. É isso. Né? Tem gente que acha que o segredo vestibular é pegar cada questão e achar a picuinha. Cara, o que você está tomando aí? É vodka, água, cara. Ah, tá. É água. Então, por enquanto é água. Não, só para quebrar um pouquinho. Não, então, e tem muita gente que acha, né, que o segredo do cara que passa é pegar picuinha. Não tem uns alunos que ficam assistindo aula pegando picuinha, assim? Porra, claro que tem. Vou derrubar o professor. Não é? Do tipo, acho que ele está vindo aqui falar o que ele quer. Ele é tipo um repentista, né? É quase um stand-up que a gente faz. A gente não prepara a aula, a gente não estudou pra cacete, né? A gente tá lá por um acaso, né? Não, e é claro, assim, eu acho muito bacana quando você vê que a pergunta do cara é uma pergunta avançada, porque o cara fez uma relação diferenciada. Você fala, porra, que muito legal, cara. Que muito legal esse paralelo que você estabeleceu. Só que ainda não é para você saber isso, né? E dá para diferenciar claramente do cara que faz uma pergunta para tentar, né, te testar ou uma coisa assim. Mas, entre aspas, quer se aparecer, né? Exatamente, mas também... Você sabe, eu tenho uma... Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de metáforas, né? Sim, e você é pirracento. Desde que eu te conheço, desde que você era filhote, você tem cara de pirracento. Tô ficando cada vez pior, viu? Eu também.
Então, eu tenho um termo que eu uso para esses alunos que, assim, a gente tem nas exatas, tem essa mesma coisa que acontece. E o Hum, clássico de acontecer com exatas é o cara achar que vai resolver por derivada integral. entendi. Na verdade, o cara manda ali um Bhaskara e tá tudo bem, né? Não, aí eu tenho um termo que eu costumo usar que é os gigantes de pés de vidro. Olha lá. Que bonito, Jordi. Não é Mas é bonito? muito rebuscado, É é. uma metáfora bem bonita essa daí. Então, Muito. assim, professor, mas poderíamos usar uma integral dupla para resolver o problema? E aí, o cara não sabe uma coisa básica. Isso. Não sabe converter de metro para centímetro. Isso, exatamente. Mas ele quer usar a integral. Então, assim, eu falo os gigantes de pés de vidro, né? Que é gigante, só que o pezinho dele é número 20 e é de vidro, né? Então, Uhum. mexeu, trincou, Pronto. desabou É isso. tudo. É isso. É E fogo, é né? muito difícil, né? É difícil os alunos perceberem que. Porque eu acho que deve gerar, principalmente para quem é veterano, deve dar uma insegurança muito grande, né? De, oh, puta, eu não soube o suficiente. Então ele começa a se ater a uns detalhes, achando Sim. que está conseguindo cumprir umas lacunas que ele teve. E não é isso, né? Ele tem que saber o básico bem sabidinho, né? Bem redondinho. É É, receita para qualquer coisa. para Às qualquer vezes coisa. um temperinho assim, mas no, ó, Isso. É. 50% é o básico bem É. sabido que vai levar a pessoa. E esse temperinho, às vezes, ele chega sabendo o básico bem sabido, né? Isso Sim, permite que ele dê um passo a mais se for necessário, porque sim, senão escorrega, escorrega feio mesmo. sim, exatamente. É. Vunesp, Caio, o que você pode falar? A Vunesp, eu também tenho a impressão de que a Fundação Vunesp, né? A mega organização, Tem muita quase prova da Vunesp hoje, né? muita, Nossa, cara. E, monstros. e, e eu vejo muita diferença, Jordi, da Vunesp, que é para a Unesp, e das provas da Fundação Vunesp para as outras universidades ou faculdades, principalmente nas particulares de medicina, que eu acompanho mais de perto. A prova da Unesp clássica, uma prova ok. Ok. Ok, assim, de boa também. Mas para mim não chama a atenção, sabe? Não acho nada excelente, como também não acho comprometedora. Eu acho que ela é Não, mas não simplesmente brilha os ok. olhos. Oi? Não brilha os Não olhos. brilha os meus olhos. Se você falar, Caio, me fala aí 5 melhores questões de biologia que você lembra. Eu não sei se eu citaria uma da Unesp, da Vunesp, entendeu? Mas acho um bom vestibular. E acho também que consegue dar conta das partes da matéria numa boa. Acho que atende, sabe? Atende. As provas que a Fundação Vunesp faz para faculdades particulares, por exemplo, da Medicina de Jundiaí, da Santa Marcelina, principalmente da Santa Marcelina do ano passado, cara, puta prova bonita. Assim, contextualizada pra caramba, não pede conceito seco, mas tem ali todo um enredo de uma descoberta, de uma experiência. E aí com um temperinho, assim, até exagerar um pouco na pimenta, nessas Tá, particulares, sabe? Quase indo para aquele lado do desnecessário, tá. mas ainda dentro do. Você fala, porra, legal, aqui vai dar para separar bem o joio do trigo, né? Então eu acho isso, assim, a Unesp ok, e as outras uma prova bem aguda, assim, Bom, bem saliente. então eles estão tratando melhor os clientes de fora do que a própria casa. Exatamente, exatamente. Em casa de Eita, ferreiro, espeto de pau. é o velho e bom ditado, né? O boi E, velho deitado. exatamente. E, Caio, fala um pouco das particulares aí, o Santa Casa, do Einstein. Uhum. Essas duas, particularmente, Jordi, elas têm um histórico de vestibular recentes, né? A Santa Casa já tinha sido um vestibular à parte da FUVEST, a integrou, separou há não tanto tempo. O Einstein também, assim, acho que o histórico ainda é muito cru, né? É muito pouco para uma análise mais fiel. Mas desde que eles voltaram também acompanho as provas, resolvo as provas, né, para os sistemas de ensino onde eu trabalho e acho provas boas. A Santa Casa, acho que ela cobra tecnicamente um pouco mais do que a do Einstein, pelo menos da parte da biologia. Tá. Eu tinha receio quando falaram, puta, o Einstein vai fazer uma prova, ou a Santa Casa vai voltar a fazer uma prova, que eles começassem a cobrar coisa só de saúde humana, que eles tivessem um viés muito grande para a própria faculdade deles. Outros caras vão abandonar a botânica, vão abandonar a genética para falar só de corpo humano. E isso ainda bem não aconteceu. Tem as questões deles de fisiologia humana, que tem que ter, claro,
mas também são provas que cumprem bem o programa, né, de biologia que tem. A verdade, Jordi, é que tirando as particulares e talvez o Enem, eu de verdade, eu não consigo ver uma cara muito emblemática, muito típica. Se você pegar uma FUVEST, primeira fase, se você pegar uma Unicamp, primeira fase, se você pegar um Einstein, primeira fase. Eu identifico porque ou eu conheço a questão, eu lembro de onde ela caiu, ou porque está escrito do lado. Agora, se tiver uma questão inédita que vai ser aplicada para as edições desse ano, por exemplo, sem o crédito, e você falou, Caio, você acha que essa questão é de qual vestibular? Eu não sei se eu vou conseguir identificar, sabe? E isso também frustra os alunos, porque eu acho que acontece, talvez, em outras matérias, assim, falar, isso aqui na FUVEST cai a rodo, mas se você for fazer só Unifesp, nem estuda porque nunca apareceu. Os alunos sempre perguntam, né? Você sabe disso, falam, Caio, amanhã eu vou prestar a Unifesp, que assuntos você acha que eu tenho que revisar mais? Puta, eu adoraria falar, só estuda isso, isso e isso. Só que não tem. Desses grandes vestibulares, e aí o Einstein e a Santa Casa entram, Sim. não tem uma abordagem de predileção que seja mais ou menos característica, sabe? Entendi. Mas são provas boas, são provas legais. Ó, tem uma pergunta aqui do professor Antonello. O professor Antonello fez uma live comigo. Eu lembro dele da etapa também, era filhote do sistema de ensino, eu lembro dele. Exatamente. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Ele lembra de você também. Ó, o professor Antonello, para quem não conhece, é um dos maiores especialistas em Enem do Brasil. Ele manja muito, é um cara que estuda microdados, que analisa tendências. A live dele aqui foi muito bacana. Você entrando aí no @Dinatique, no meu IGTV, tem essa live gravada. Dados muito legais e importantes do Enem. Depois dá uma olhadinha lá, se interessar. E o professor Antonello fez uma pergunta muito interessante aqui, ó. Ele fala o seguinte, e ele pode falar isso porque ele tem acesso aí aos dados, ele é o cara que entra nas estatísticas para ver, né? Olha o que ele falou aqui. Atualmente, os alunos estão indo bem nas provas de biologia, em média. Né? Isso quer dizer que os alunos estão estudando mais ou os professores estão melhores preparados? Não vale puxar o seu próprio saco, hein? Entendi. Não vale? Então não vou responder. Pode valer, vale sim. Estou brincando. Eu acho que são as duas coisas. Eu estava comentando na época que a gente tinha aula presencial, você lembra dessa época, Jordi? Que a gente ia dar aula na sala? Eu já dei aula para alunos. Tempo, já é isso. O coronavírus nem existia. Hoje nem novo mais ele é, esse desgraçado. É verdade. Os caras falam novo coronavírus. Que novo? Ele está aí desde janeiro, meu. Já? Nossa. Aliás, desde dezembro de 2019, né? Por isso a sigla Covid-19. Mas, enfim. Eu acho que as duas coisas. Eu conversava com os professores na época presencial, falava, cara, que coisa, você vê os alunos ficando até 8, 9, 10 horas da noite no cursinho. Claro, sempre teve gente dedicada, mas eu acho que no grosso, no caldo, a galera está se empenhando mais. Não, acho que não só na biologia, mas acho que em tudo. Eu espero que os professores estejam com uma preparação melhor. Pelo menos eu tento ter a minha sempre aperfeiçoada, atualizada, para todo mundo, acho que todos nós que investimos nessa carreira, a gente não dá aula de qualquer jeito, né? A gente vai fazer um negócio bem feito, a gente dá a melhor aula que a gente pode dar. Não sei se os alunos gostam ou não, mas a gente dá a melhor aula que a gente pode dar. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Mas eu acho que a biologia, ela não costuma ser o calcanhar de Aquiles de ninguém, assim. Claro, tem gente que não entende nada de biologia, nunca entendeu, porque tem um ranço, por tudo aquilo. Mas difícil comparar os problemas que a biologia traz para um vestibulando quando você coloca frente a frente com a matemática. Quando você coloca, por exemplo, com a dificuldade de uma redação, né, com a técnica que o cara tem que ter de discurso redacional e tal. Então, eu acho que são, na verdade, essas três coisas. Eu acho que a biologia não é uma ciência que no vestibular cria problema, porque muitas vezes o que é cobrado é aquilo que é muito batido em sala de aula. Raramente aparece uma questão que fala, nossa, nunca ouvi falar disso, sabe? Talvez o cara erre, porque escapa, porque não dá tempo, mas difícil que ele seja pego de calça curta, assim. Acho que os alunos estão mais empenhados, não só na biologia, mas de modo geral, porque para quem quer passar mesmo, né, Jordi, o gargalo ele vai ficando difícil, né? Embora tenha outras formas. Cada vez mais estrito.
Principalmente cada vez mais estreito. E aí questões você em tem, públicos. cara, tá com a faca no dente, né, bicho? Porque Sim. eu ainda falo para eles assim, tem muito aluno bom que fica de fora. Imagina se Muito. você não for um aluno bom, né? Então você tem que estar pelo menos em pé de igualdade. E aí você vai decidir por 1 ponto, 2 pontos e tal. E acho, pelo menos os professores com quem eu convivo, são professores que tentam sempre levar o que eles podem de melhor. E aí acho que essa combinação fica fino da bola. Eu concordo com o que você falou, sim. É. Mas biologia realmente não tem sido muito o que O tem, diferencial, né? vilãozão, né? E isso é um problema, né, Jordi, também por um lado, porque a galera vai bem de biologia, então você é obrigado a ir bem. Porque na física, naquela maldita eletricidade da carga pontiforme que todo mundo vai errar aquela questão. Todo mundo vai errar. Ninguém acerta aquela maldita história de campo elétrico. Sabe? Então, a biologia, a galera vai muito bem, né? Não raro, nada raro. Pessoas que prestam medicina, prestam odonto, elas gabaritam biologia. Tá, Então, acho que é isso. legal. Ou o Vitão, ele corrigiu a tempo. Esse Vitor, o pivoto, ele é safado, porque ele falou, que saudade do Jordi. Aí ele viu que eu fiz uma cara triste, ele falou, do Caião também, claro. Eu percebi. Você Eu percebi. percebeu. Vitão, Percebi, grande sim. abraço, meu, pra você. Abraço aí. Eu ia perguntar do seu vestibular preferido, mas acho que é a FUVEST. Você já revelou. Eu tenho esse carinho por ela, cara. Desde os tempos de vestibulando mesmo. E o seu também, né? O seu também. Oi? O seu também, você falou. Meu também. Não, uma brincadeira que eu acho que eu já fiz com você, mas eu fico imaginando, já pensou se tivesse uma prova de biologia tipo do ITA, Caio? Perguntar os absurdos assim. Nossa, exato. Tipo daquela coisa que só quem trabalha com o bicho... Genoma do ornitorrinco. Isso. Sequência. Quantas horas um grilo dorme por dia? Aquelas perguntas tipo de manual do curioso, né? Pelo amor de Deus. Nossa, isso é um alívio, cara. Ainda bem que não tem. Nossa, vocês não têm que passar por isso, pelo amor de Deus. Nossa, ainda bem. A gente tem que ter alguma vantagem. Eu acho que pior que o ITA é o IME, para exatas. O IME, eles conseguem juntar tudo que você imagina. Nossa. A galera sai suando, né? Das correções. Uma mosca com uma asa só, entra num campo elétrico com uma lente convergente, carregando um motor que faz um ciclo ó. Meu, os caras conseguem nada a ver, né? E aí termina perguntando, mas qual é o nome da mosca? Só eu não sei. Eu não sei. É muita criatividade, para não dizer outra coisa, né? Nossa. Cara, a gente está aqui quase no final, que o Insta tem um limite aí, mas tem ainda alguns minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da carreira de biólogo, né? Que, claro, né, professor é uma das opções, mas onde que o biólogo pode trabalhar também? Onde que ele pode se encaixar? Só antes de você responder, estou vendo vários ex-alunos aqui, que bacana, ó. Muito legal, né, cara? Gente aí, pô, muito bacana. Obrigado pela presença. E o que é muito legal, Jordi, de ex-aluno, é que eles muitas vezes têm a impressão que a gente não lembra deles, né? Às vezes eles ficam na rua e falam, professor, você foi meu professor, você não vai lembrar de mim. A gente lembra, a gente talvez não saiba o nome, porque a gente talvez nunca soube, né? Você está lá dando aula para 200 pessoas, eles não estão com o nome escrito, né? Mas a gente fala, pô, eu lembro, cara, era da sala tal do ano mais ou menos tal, né? E a gente lembra do rostinho deles aqui. Até o lugar que você estava. Exato. Fala, eu lembro que você dormia toda a minha aula. Exatamente. Ô, cara, fala um pouquinho da carreira de biólogo. Onde que o biólogo pode se colocar também, fora professor, né? Eu acho que isso é meio comum, acho que a biologia sim, mas talvez para ciências básicas, de modo geral. Tem biólogo que vai ser pesquisador. É que dentro desse campo, né, desse guarda-chuvinha chamado pesquisa, cara, pode ser pesquisa de campo, você pode ficar no meio do mato, vendo bicho, vendo planta, coletando dado. Você pode ser um pesquisador de laboratório, se você seguir para uma área mais molecular, mais genômica. E aí tem uma mistura, uma intersecção muito grande com o pessoal da bioquímica, da farmácia, da engenharia química. Tem biólogo que vai para a área de ensino,
e aí pode ser ensino acadêmico mesmo, de fazer carreira universitária, e aí muitas vezes é obrigado a fazer pesquisa. Quer dizer, eles fazem pesquisa e são obrigados a dar aula, né? Por isso que às vezes vira uma lástima. E tem não é? E tem aquele ensino mais comum, no sentido de não ser universitário, né? De escola pública ou particular, de pré-vestibular, de vestibulinho, enfim. Eu acho que são essas grandes áreas, assim, uma área de pesquisa, dos vários campos que a biologia oferece, e de uma área educacional, né? Que a pesquisa ela é muito vasta mesmo, né? Muito ampla, cara. Sim. Não sei se eu vou falar o seu nome correto, Aime, tá escrito Aime aqui, não sei se eu falei, peço desculpa se não falei corretamente. Uhum. Ela está perguntando, que acho que é um outro ramo, né, que acho que cada vez está mais em evidência, em voga. questão do licenciamento e consultoria ambiental, né? É que isso ele é, em grande parte, absorvido pelo que eu estava falando de pesquisa, porque essa história de licenciamento, de EIA-RIMA, dos relatórios de impacto e tal, que é uma demanda cada vez maior, também é uma área multidisciplinar, né? Tem advogado que faz, tem geógrafo que faz, tem geólogo que faz, e biólogo entra também com a parte biológica, como é provável de se pensar. Só que não deixa de ser um estudo de pesquisa, né? Assim, você tem que ter um botânico para saber planta que você vai tirar, que você vai pôr, que impacto vai ter, tem que ter ecólogo. Eu entendo que a parte de licenciamento cada vez mais em voga, ainda bem. Mas eu entendo também como sendo uma parte, não é uma pesquisa pura, uma pesquisa bruta. Ela muitas vezes atende a uma demanda de um mercado, né? Você é contratado por uma empresa para ver se ela pode construir ali uma hidrelétrica. Você é contratado por uma empresa porque vai derrubar para fazer um shopping. Mas tem dado, tem análise, tem estatística. E em grande parte, pesquisa também. Mas é uma área, de prato cheio, assim, de mão cheia. Tenho bons amigos que estão nessa área. Oi? Tende a crescer cada vez mais essa área. Cada vez mais, E tem uma questão de legislação pesada, né, por trás. Exatamente. Cara, a gente está chegando perto do final aí do limite do Insta. Poxa, foi um papo muito bacana, muito legal conversar com você, rever aí alunos que passaram aí pela nossa trajetória, né? Acho que foi um papo muito leve, muito bacana. E eu queria que você deixasse um recado final aí para quem está nos assistindo, né, com relação aí à biologia, né, ao nosso tema de hoje. Uhum. Legal. Em primeiro lugar, Jordi, agradeço. O papo foi muito bacana mesmo. Conversa que é boa passar rápido, né? E agradeço também todo mundo que entrou, participou, comentou. Isso que é legal, principalmente nos tempos de pandemia. A biologia, Jordi, eu sou muito suspeito, né? Assim, sempre foi minha ciência de predileção, de paixão. Fui fazer biologia porque eu amo biologia e nunca gostei de outra coisa na minha vida que não de biologia. Estudem biologia, saibam biologia, mas saibam daquilo que pode, de alguma maneira, reverter para a vida de vocês. Acho que a pandemia trouxe isso um pouco à tona, né? A biologia não deixa de estar presente, mas para a gente revisitar hábitos que a gente tem, de se cuidar, de cuidar do próximo, porque é isso que, na verdade, a biologia serve, né? Manutenção da vida, em qualquer equilíbrio que ela tenha que ter. Acho que é isso. Se cuidem, lavem as mãos e usem máscara. Tá bom. Caio, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença e para quem nos assistiu aí. Eu vou desligando aqui, que daqui a pouco o Instagram desliga por mim. Tá bom? Ele cancela a gente. Foi um prazer, uma boa noite a todos aí e até a próxima. Valeu, Jordan. Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Valeu.